Hoje, o melhor e mais justo debate como a diminuição de impostos sobre o pagamento da participação nos lucros pode ajudar a fortalecer o desenvolvimento do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Silvestre, você falou, eu tenho inclusive uns dados aqui sobre isso, em relação ao impacto econômico da PLR, né, nos seus vários níveis. Eu gostaria que você nos desse esse quadro. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas antes de eu citar 2 ou 3 exemplos aqui para ilustrar a nossa conversa, queria só chamar a atenção para 2 coisas da PLR. Acho que já foi, só queria, na verdade, reforçar. Você mencionou isso. Primeiro, onde é que está difundida a PLR? Naquelas categorias organizadas que têm os sindicatos fortes, que negociam, que têm capacidade de negociação. Está aí. Isso não significa dizer que outros trabalhadores não têm a PLR, mas não no sentido que está na medida provisória. A medida provisória estabelece que os sindicatos com a comissão de empregados devem negociar, baseado em quê? Em acordos de meta, com indicadores de produtividade, lucratividade, etc, etc, etc. Né? E as grandes categorias, na verdade não são as grandes categorias, na verdade são as empresas, né? Os trabalhadores, né, das grandes empresas, né? Empresas de porte médio e grande, e essas fazem negociação com os sindicatos, baseado na medida provisória propriamente dita. Agora, eu diria que a maioria dos trabalhadores que recebem PLR recebe o que que é popularmente conhecido, como a gente usa aí, o cala-boca, que é, sei lá... O termo popular. O termo popular, 150, 200, 250 reais, que muitas categorias têm na sua própria convenção uma indicação que as empresas devem pagar R$ 250 a título de PLR. As grandes empresas daquele setor, daquela categoria, negociam diretamente. E aí consegue, né, aí um acordo, sim, nos termos que nós estamos falando aqui da medida provisória. Segundo aspecto, onde é que está mais difundida? No setor industrial. Né? No setor industrial. Nos serviços, tirando, por exemplo, bancários, que é uma grande e forte categoria, no sistema financeiro, você tem poucos acordos de PLR. E no comércio, menos ainda. Se você pegar as grandes redes, por exemplo, de supermercados, que são as empresas ditas de ponta desse setor, não tem. E quando tem, é nesse sistema, ou seja, é um valor X lá para os trabalhadores. Não tem negociação propriamente dita para ter um acordo mais consistente, com metas, com valores, né, condizentes com a capacidade daquelas empresas, daquelas grandes redes. Então, queria só rapidamente mencionar um pouco esse aspecto. Do ponto de vista dos exemplos, eu peguei aqui uma simulação que a gente fez para mostrar, por exemplo, como era antes. Vou pegar aqui o exemplo. Um trabalhador que ganhava, por exemplo, R$ 2.500, tá? Ele pagava, né, a título de PLR, teria como desconto a título de PLR, cerca de R$ 59. Um trabalhador que ganha R$ 6.000, que estaria ali na linha de corte da desoneração, né, antes ele pagava o equivalente a R$ 858. Hoje ele não paga, tá certo? Hoje ele não paga nada. Então ele teria um ganho, uma economia da ordem de R$ 858. Se eu pegar uma PLR mais elevada, que digamos assim, que é uma PLR que está em categorias, por exemplo, montadoras, né, Barba, Izumi, também nos bancários, né, que tá, vamos pegar um valor, né, petroleiros, peguei aqui um valor de R$ 13.000, por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 13.000 de PLR, tá? Antes da medida provisória 597, ele pagava o equivalente a R$ 2.784, né? Hoje ele vai pagar o equivalente a 900. Portanto, ele vai ter um ganho de aproximadamente R$ 1.834. Então, 3 exemplos, um valor de 2.500, um valor de corte de 600 mil e um valor de 13 mil. 6 mil, o valor de 13 mil, né? Que está numa alíquota, uma alíquota, nesse caso, pega uma alíquota a segunda parte pega uma alíquota de 22,5%. Que já é uma alíquota alta, não é a máxima, mas é uma então, nesse caso, como é que funciona? 6 mil está isento.
por exemplo, se ele recebe 13, a parcela entre 6 e 9, que são 3, vai incidir 15%. A parcela entre 9 e 12 vai incidir 22,5%. E o restante, a partir de 15 mil, a partir de 15 mil é os 27,5%, que é a alíquota teto da tabela. Então, nesse aspecto, você tem um ganho. Inegavelmente, é um benefício para os trabalhadores. Silvestre, nesse debate, o que é importante frisar, do benefício que a medida provisória 597 trouxe. Nessa mesma situação, um trabalhador que antes recebesse uma primeira parcela de 5.900 e a segunda parcela de 5.900 totalizaria 11.600, pagava R$ 1.663 de imposto, o que representava da PLR 14,1%. Na nova medida, com o mesmo valor, o imposto dele é reduzido para R$ 645, né? O total do imposto na primeira parcela e na segunda, o total do imposto cai para 1.000, antes era 1.600, agora cai para 645, o que representa o valor realmente tributado 5,47. Porque uma coisa é a alíquota, depois que você faz a taxa de dedução, porque você tem as taxas de dedução, né, na faixa de, quando você é taxado em 7,5, são R$ 450 de dedução, e ela vai até R$ 2.775 de redução. Quando se deduz a taxa de redução do valor tributado, então aquilo que realmente era 7,5, ele vai mudar o valor, não é 7,5 que foi tributado, né? Estava fazendo uns cálculos hoje antes de vir para esse debate. Por exemplo, nós montamos um estudo para apresentar para a nossa categoria, divulgado na nossa tribuna metalúrgica, né? Onde os trabalhadores, né, antes da medida provisória, ele com uma PLR de R$ 15 mil, ele pagaria R$ 2.611. Era a tabela dos 27,5%. Hoje, o mesmo R$ 15 mil, se for negociado, ele vai pagar R$ 1.350 de imposto. Quer dizer, ele tem uma redução do desconto de imposto de renda de R$ 1.261,94. Antes, os 2 mil significava 17% de tributação na renda dele. Hoje, né, os 1.350 sobre os 15 mil vai significar 9% de tributação na tabela. Ou seja, percentualmente a queda é muito grande. Percentualmente a queda é muito grande. Nós fizemos um exercício, no caso da nossa categoria, no ano de 2012, a PLR conquistada na categoria foi R$ 475 milhões, a soma de toda a PLR. Com a tributação que o governo fez, ele tributou, no total, a tributação do imposto de renda, né? Ela deu um total na categoria, são os dados, e a fonte de informação é a mesma, porque nós temos uma subseção do DIES instalada no nosso sindicato, então a fonte de informação é a mesma do Silvestre, a do Exume também deve ser a mesma. Mas na nossa categoria, o ano passado, o que ficou retido dos 475 milhões foram R$ 84.319.975. Quer dizer, nesse novo modelo, se negociássemos o mesmo valor esse ano, os 475 milhões, seria cobrado 18 milhões, né, e 398 mil reais. Quer dizer, são 65 milhões de reais a mais injetado na economia para o consumo. No Sindicato dos Metalúrgicos, são 60 milhões a mais. Seria 60 milhões a mais injetado na economia, injetado no consumo, pode ser injetado na poupança, pode ser injetado na compra na redução da inadimplência, tudo, e assim por diante. Pode ser injetado na compra da casa própria ou na compra do automóvel, quer dizer, é um ganho significativo. Então, portanto, é uma conquista importante para os trabalhadores. O governo, ele vamos dizer assim, quando tem a redução, ele faz uma renúncia fiscal numa parte, né, daquilo que é tributado, mas ele ganha na ponta porque aumenta no consumo. Então está comprovado, porque isso foi praticado, me permite, lá em 1992, quando nós montamos um acordo da Câmara Setorial do regime automotivo, onde o governo fazia a redução de IPI, o governo federal, o governo do estado fazia a redução do ICMS, né? Precisava ter consenso entre o Conselho Fazendário, né? Entre o CONFAS, para poder chegar nisso, mas aumentou o consumo de automóvel naquela época, que acabou equilibrando a mesma receita que o governo tinha.
Então você na verdade, provoca uma distribuição de renda. Você constrói uma inteligência aqui, né? Isso, você o governo, provoca... em vez de arrecadar antes, arrecada no fim da cadeia e incrementa a economia na cadeia, né? Para arrecadar no fim, na medida em que ele pode crescer. A gente está se encaminhando para o fim do programa, eu queria perguntar aos três o seguinte, quer dizer, e daqui para frente, qual a pauta para pensar a PLR, e não só a PLR, mas também as suas articulações com outras bandeiras sindicais, como, por exemplo, redução da jornada para 40 horas sem redução de salários, fim de fator previdenciário, regulamentação da negociação do setor público. O que vem pela frente nessa luta, como é que essas conquistas podem se articular, se esposar, né, ou não, ou elas são atomizadas? Cada processo de luta é uma coisa separada. Izumi. Tem um aspecto que nós não abordamos aqui, que os bancários reclamam o seguinte: você recebe PLR, quando você se aposenta, você não carrega aquilo para a sua vida. Então a gente começou a discutir internamente, uma vez que vai sobrar um pouco mais de dinheiro para a pessoa, ou para o consumo, ou para alguma outra coisa, começar a buscar uma negociação com os bancos para fundos de pensão ou plano de previdência, onde haveria uma contribuição da empresa e também do trabalhador, né? Então esse valor a mais que poderia abrir frente para isso, porque daí quando a pessoa se aposentasse, ou mesmo que ele mudasse de empresa, ele poderia carregar o recurso que foi constituído a partir de uma PLR, por exemplo. Isso daí não vai para o consumo, mas de uma forma vai para o trabalhador, que depois ele só adiou o consumo dele, adiou para a aposentadoria. Eu acho que é importante de pensar nisso também, principalmente porque a gente estava conversando sobre isso, né? Nós estamos num momento onde mudanças, né, em relação à idade das pessoas. Então a gente tem que pensar no futuro também, na aposentadoria. A pirâmide etária brasileira está mudando radicalmente, né? Ou seja, essa é uma perspectiva de futuro importante, talvez, portanto, uma pauta de avanço para a questão da PLR fundamental. E como é que ela se articula? A gente está terminando, tem que ser rápido. Como é que ela se liga ou como é que ela ajuda as outras pautas, que são pautas históricas, como a redução da jornada e assim por diante? Silvestre. Eu acho que, especificamente nessa questão, porque nós estamos na linha da desoneração, né, da queda, né, renúncia fiscal, etc., e o que ela representa para os trabalhadores, né, e para o consumo. Tem uma pauta, além da pauta geral de todos aqueles itens das centrais, isso aqui eu acho que casa com, que é uma pauta das centrais sindicais brasileiras, que é a correção da tabela do imposto de renda. Que há uma defasagem, muito embora nesse governo, né, e no governo anterior do presidente Lula, tivesse havido correção, mas não correção pela inflação, mas sim pelo centro da meta, né, que são os 4,5%. Então, eu acho que essa é uma luta que casa com a PLR, tá certo? E, aliás, está como das bandeiras, como um dos itens da pauta das centrais sindicais que devem ser negociadas, encaminhadas na marcha a Brasília no dia 6. E aí, como você lembrou, tem a redução da jornada de trabalho, né? Sem redução de salário, redução para 40 horas, tem a questão do fim do fator previdenciário. Né? Tem a questão da Convenção 151, né, que é específica para os trabalhadores, servidores públicos, né, a questão da negociação coletiva dos servidores públicos. Acho que tem uma outra pauta importante aí, que é a 158, a Convenção 158, que trata da dispensa imotivada. E eu acho que as centrais colocaram também mais 2 itens, né, nessa pauta, que é a luta pela 10% do PIB para investimento em educação e 10% também para a saúde. Então, eu estou resumindo aqui a pauta, né, que as centrais retomaram em 2013, né, eu acho que é um ano importante, porque você tem uma retomada e acho que tem a sinalização, a presidenta Dilma recebeu a CUT essa semana, né, então eu acho que é uma sinalização positiva. De receber e ouvir os dirigentes sindicais, né? Como o Silvestre foi longo, o Barba sobrou 30 segundos para você, Barba. 30 segundos, é porque o Barba teve mais tempo. Teve mais tempo. 30 segundos eu quero primeiro agradecer os nossos telespectadores, os nossos internautas, né? E dizer que nós temos que entrar numa luta, sair da luta corporativa dos sindicatos, que é a pauta dos sindicatos corporativa, e somado com as centrais, entrar numa luta que é também pela reforma tributária com justiça social. Né? E quando a gente trata de reforma tributária, bota todo mundo na conta do governo federal. Não é na conta do governo federal, é da conta do governo federal, dos governos estaduais. Eu já visto que tem estados que o top do ICMS, o exemplo de São Paulo é 18%, né?
Então, quer dizer, precisa, a reforma tributária não é uma questão só do governo federal, é do governo federal e dos governos estaduais, né? Então, é de toda a federação, né? É de toda a federação. Todos então, os níveis, todos os grandes debates que a gente vê nas grandes mídias é que a reforma tributária não sai por conta do governo federal, né? Acho que parte é responsabilidade do governo federal, mas parte é responsabilidade dos governos de estado. Então, acho que é uma luta, porque quando você trata a reforma tributária, você está tratando de distribuição de renda, você está tratando de recursos. De justiça social. De justiça social, educação, saúde e segurança. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Outras discussões nessa seara vão acontecer aqui no Melhor e Mais Justo. Eu espero poder contar com vocês em outros momentos também. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!